A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui em mais um sábado no programa Assir em Foco. Assir em Foco, programa da Associação Empresarial de Rolândia, transmitido todos os sábados das 9 às 10 aqui na Rádio Cultura FM 87.5. Eu, Fábio Fernandes, estou aqui acompanhado de Fernando Souza, meu parceiro de bancada, para mais um programa. Tudo bem, Fernando? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes, né? Você que nos acompanha, que nos dá a honra da sua audiência todo sábado de manhã. E também, né, nos meios digitais aí, toda quarta-feira toda quarta tem conteúdo novo, né? Então você que nos prestigia com a sua audiência, acompanhando, né, todas as informações que a gente traz aqui, né, todo o conteúdo, né? A gente já deixa aí o nosso agradecimento, né, Fábio, que o canal ali tá crescendo, né? Tem bastante conteúdo, uma diversidade, né, de assuntos, né, Fábio? Os assuntos são bem interessantes porque a gente tem falado de agentes, né, que movimentam a sociedade através do desenvolvimento econômico, né? Então hoje, por exemplo, a gente vai ter um tema bem bacana que pega o que eu chamo de categoria de base, né? Eu tenho esse xodó aí de poder ter a oportunidade de trabalhar, né, com essa categoria aí também, né, nos nossos projetos. Então você que nos acompanha, né, se buscar a gente, né, no YouTube, no Spotify, vai ter muito conteúdo lá, né? Agora a gente já pode falar assim, né, vai ter muito conteúdo, porque tem bastante coisa, né? E assim, explanando assim, né, nós já falamos aqui com o pessoal da Polícia Militar, falamos com empresários, falamos sobre empregos, né? Conselho de Desenvolvimento da cidade, falamos com o pessoal que trabalha com Inovalândia, né? Então, exatamente. Temos uma tem diversidade sobre inovação, conteúdo, sobre tecnologia, sobre sistemas, sobre empreendedorismo rural, para quem gosta também. Já falamos. Tem bastante também. conteúdo. E hoje nós vamos ter mais um conteúdo muito interessante, né, para você que nos acompanha, tanto para o meio empresarial, quanto para você também que nos acompanha, né, para a população de modo geral, né, porque hoje o tema do nosso programa é criando oportunidades através da educação. Quando a gente fala de educação, né, abre-se um leque gigantesco e o conteúdo de hoje é para você, família, para você que tem seus filhos na escola, né, vai impactar todo mundo, né, Fábio? A gente pode dizer assim, né? Olha, aí eu vou falar pra você o seguinte, eu acho que a hora que a gente terminar o episódio, a gente vai ter uma surpresa grande por saber que... Vou falar assim, já vou falar o que eu vou falar no final. Que a gente tem jovens excepcionais na nossa cidade e as pessoas ficam generalizando as gerações, mas não é assim. Sempre teve alguém que tinha problema e tudo mais, mas tem muita gente de valor e nós precisamos valorizar esse pessoal. Principalmente quem é de casa. Com certeza. Né? E a gente começa apresentando o nosso convidado de hoje. Por favor, lê esse currículo aí. Né? Ele que é professor do Colégio Souza Naves, licenciado em matemática, bacharel em tecnologia, habilitado em física, especialização em direção e orientação escolar, mestre em educação matemática. É pouca coisa, Fábio? Que é isso? Professora há 32 anos, líder da capelania hospitalar, né? E também carcerária, perdão, aqui na minha tá cortado, carcerária há 10 anos. Quem nós estamos falando? Fábio Fernandes? A gente tem sinergia com ele porque é o seguinte, é um voluntariado também, né? Um cara que além de ser tudo isso, super né? Profissional, né? Todo com essa graduação toda, é um cara que pratica o voluntariado assim com muito paixão, né? Nós estamos falando de Newton César Garcia Salgueiro. Tudo bem, Newton? Bom dia. Tudo bem, queridos. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre educação. É sempre um prazer falar sobre a juventude da nossa cidade. Porque eu costumo dizer que por ser professor, eu não me sinto com a idade que eu tenho. Porque todo ano eu tenho um ânimo renovado, porque chega uma galera nova. E às vezes, assim, a gente tem por hábito dizer que essa geração, como o Fábio disse há pouco, né, não é uma geração tão boa assim e tal, mas isso não é, porque a gente vai ficando mais velho e talvez a gente tenha menos paciência, porque aluno continua sendo aluno e no meio desse grupo tem muita gente boa, tem muita gente fazendo a diferença, tem muita gente buscando melhorar a nossa sociedade.
É isso aí, Nilton. Vocês me perdoem se eu chamar de Niltinho em algum momento aqui, né? É que tem uma amizade longeva aqui, né, Nilton? Sim. Bom, ô Nilton, só pra gente, né, não perder, antes da gente entrar no tema, a gente sempre faz uma pergunta que é voltada ao nosso convidado. Na sua visão, quem é o Nilton, ou, né, conhecido por muitos, Niltinho? Então, eu tenho há algum tempo feito também o trabalho de teólogo, né, por ter feito graduado em teologia, e aí eu tenho dado uma ajuda na sociedade no sentido de fazer a coisa localmente para que ela consiga expandir, né, de uma forma maior, né? Então, o trabalho que a gente faz dentro da cadeia, o trabalho que a gente faz dentro do hospital é uma forma também de tentar devolver para a sociedade aquilo que a sociedade nos deu. A minha formação sempre foi em universidades públicas, então eu tenho essa expectativa, né? Tanto que no início da minha carreira como professor, eu atendia de maneira voluntária também dentro da Universidade Estadual de Londrina a assentamentos de sem terra, situações desse tipo, para tentar de alguma forma devolver para a sociedade já naquela época, né? Então, porque se eu passar por essa vida pensando apenas no acúmulo de capital, então eu não estarei sendo fiel a mim mesmo, né? Essa ideia de ajudar o próximo, né, que está ligada ao cristianismo e também está ligada a outras religiões, era de suma importância, porque senão não faz sentido. Se é para ser mais do mesmo, para que eu estou vivendo? Com certeza. Né? Então, o estar junto com quem mais precisa, talvez seja, né, porque tem uma frase do Cortella que é muito interessante, que ele diz assim, né? Se o bom da vida é se doar aos outros, então ser professor, ser teólogo é a melhor das profissões. Porque o tempo todo é para o aluno, o tempo todo é para a sociedade. Eu acho que isso que me define, assim. Eu gosto muito de ajudar as outras pessoas. Legal, Nilton. Parabéns. Bem Muito legal. bem, muito bem. Bom, a gente vindo agora para o nosso tema, né? Nesse primeiro bloco nós vamos estar falando um pouquinho sobre né, a educação que inspira e transforma. E aí a gente chega, né, Nilton? Como surgiu o seu envolvimento, né, nesses projetos de empreendedorismo que são realizados nas escolas? Eu trabalho sempre desde quando eu comecei a dar aula, isso em 1994, né, já vamos deduzir a minha idade mais ou menos aqui, com ABPs. Né? O que são ABPs? ABPs é aprendizagem baseada em projetos. Então, a primeira escola com a qual eu trabalhei, em Londrina, uma escola chamada Instituto de Educação Infantil e Juvenil. Nessa escola sempre tinha um tema gerador e nós trabalhávamos em torno daquele projeto. Depois, quando eu comecei a trabalhar no estado, eu fui levando esse tipo de ideia para dar continuidade, porque daí faz mais sentido para o aluno. Quando o aluno entende por vezes que o que ele está estudando em turismo, lá em Hong Kong, por exemplo, tem lá em Hong Kong alguma situação de geografia, tem junto uma situação de escrita, tem junto uma situação de matemática, tem todo um conjunto que permeia toda aquela situação. Isso faz com que o aluno vá aprender com mais vontade e com mais interesse, porque é o que a gente pode chamar de aprendizagem significativa. Aquilo passa a ter um significado para ele, porque não é o Nilton que está entrando dentro da sala de aula e falando, é o Nilton, daqui a pouco sai o Nilton, entra um outro professor, vai falar de um mesmo tema. E aí, desde quando eu comecei a dar aula, a primeira aula que eu assisti com uma professora Marinês, lá de Londrina, que já trabalhava com aprendizagem baseada em projetos, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É desse jeito que eu quero fazer. Né? E aí, durante o tempo que a gente vai trabalhando, a gente vai tendo outras pessoas que vão se engajando. E aí, às vezes, nem é um projeto muito longo. Às vezes, o Fernando, o irmão do Fábio, está trabalhando índice de massa corporal. Por que eu não posso ajudar e trabalhar o cálculo desse índice de massa corporal para o aluno entender como que se faz o cálculo? Porque senão, o Fernando vai lá, calcula e fala, o teu IMC é tanto. Mas se eu ensinar ele a calcular, eu estou entrando lá dentro de educação física e mostrando, opa, aqui também tem matemática. Aqui também é legal você... Aí o aluno acaba descobrindo os porquês de ter que aprender. Às vezes ele aprende coisas que fala assim, eu nunca vou usar isso, né? E aí você começa a fazer essas conexões. Exatamente isso. Porque daí o aluno começa a buscar, até em outras matérias, né? Porque se o aluno me perguntar, tá, mas em que eu vou usar isso de matemática? Eu posso dizer claramente em qualquer área. Eu digo, a música não tem. A música, o Fábio é músico, ele vai me dizer aqui que se eu dobrar uma corda de violão ao meio, eu vou ter a mesma nota uma oitava acima. E nós estamos falando de frações, até porque quem criou as notas musicais foi Pitágoras. Então a gente está falando
de matemática ligada à música, né? E eu já não sei mais trabalhar, eu agora atualmente tenho trabalhado com educação financeira, mais a parte de financeira, mas eu não sei trabalhar a minha matéria sem estar entrando em outras áreas e falando sobre aquilo. Na hora de estudar, dá muito mais trabalho, porque às vezes tem coisa que eu não sei, e eu também tenho que chegar para o aluno e falar, não, isso eu não sei. Né? O que acontece, às vezes tem coisa que o cara vem com uma pergunta lá e fala, não é a minha área, eu tô te falando disso e tal, né? Mas aí eu teria que conversar com outro professor, poder te explicar um pouco melhor, mas é ter essa condição também de falar, eu sinto, mas isso eu não dou conta. Legal. Eu acho que isso tem muito a ver, né? Se a gente pegar aí a nossa época de banco de aula, né? Às vezes tinha algumas coisas que não fazia muito sentido, né? Você tá aprendendo, aí entrava naquela perna que o Fábio colocou, onde que eu vou usar isso, né? Você não aprendia, você decorava, né? Depois passou um tempo, você esquecia aquilo, às vezes não se aplicava. E eu acho que talvez esse modelo, né, acaba fazendo mais sentido para o aluno, né? Que ele começa a interligar as coisas, né? Olha, às vezes a questão da música, às vezes eu não vejo a matemática diretamente relacionada, mas eu percebo que ela faz parte, que ela está inserida, né? E aí as coisas começam a fazer mais sentido. E eu acho que todo mundo se desperta mais a aprender quando as coisas têm alguma lógica, né? Que fazem sentido, né? Durante muito tempo se utilizou na educação o quociente de inteligência. Então daí o QI era a base, né? E aí alguém olha e fala assim, poxa, qual que era o teu QI? Meu QI era muito alto quando novo, né? Só que atualmente não se fala mais em QI, atualmente se fala das inteligências de Gardner. Gardner vai dizer que existem múltiplas inteligências e não que uma inteligência seja mais importante do que a outra. Exato. Então a inteligência musical, a inteligência sinestésica corporal, né? Você pega lá aquele cara que jogava para a seleção, o Jardel, que ensinou Cristiano Ronaldo a cabecear. O cara era pouco inteligente corporalmente e dava uma entrevista falando que era impossível porque ele não tinha 2 pulmões. Então, quer dizer, o mesmo cara que tem uma inteligência sinestésica corporal e tem uma dificuldade na parte biológica, né? Eu não posso julgar esse cara pela questão biológica, porque na questão sinestésica corporal, o cara é brilhante. Entendi. Nós somos seres únicos, né? E aí... Só que antes o pessoal valorizava demais a área de exatas, por exemplo. E aí eu tenho que também estar disposto a entender que matemática é só mais uma área dessas que aí aparecem. Porque senão acaba gerando no aluno ficar bravo porque a matéria é mais importante ou por causa disso. Não pode ser assim. Né? Que legal isso aí, Nilton, que você está falando. Porque a gente tenta passar para as pessoas justamente isso, né? Pô, se você é bom em alguma coisa, potencializa isso, né? Eu acho que você deve passar muito isso com seus alunos, porque você quase entrega os alunos para a faculdade ali, né? Porque você está no final do período. E eu tenho certeza que eles vêm com aquela dúvida, né? Lá em casa eles querem que eu faça o curso X, o curso Y e tal, e às vezes não tem sinergia com aquilo que ele se dedica, aquilo que ele é bom, né? E a gente precisa valorizar isso nos jovens, nas nossas crianças ali, né? Para potencializar justamente, né? O que ele tem de melhor, não deixando de ser amparado pelos outros, porque a gente é uma construção das nossas experiências. Exato. E o aprendizado são experiências que a gente vai tendo, né? E assim, nesse aspecto, a disciplina de financeira, que é uma disciplina relativamente nova, né, veio agora há 4, 5 anos, essa disciplina ela é interessante porque, por exemplo, o 3º ano começa com um teste vocacional. Né? E aí, tudo bem, pode ser que o aluno queira fazer matemática e o pai quer que ele faça medicina, né? Mas o aluno começa também a ganhar impulso para poder dizer, pera um pouquinho, eu vou ser um médico frustrado, eu vou ser alguém que não vou ser feliz, né? Enquanto a gente não tinha isso quando jovem, né? Não tinha. A gente não tinha esse tipo de... Nem de visão, nem às vezes nem dentro da própria casa, né? E aí quando a gente fala de juventude também, a gente está falando que a gente enxerga uma maturidade em vários jovens um pouco mais precoce hoje em dia, por conta da quantidade de informação, por conta das experiências que tem vivido de outras formas, né? Que lá atrás a gente não tinha, né? A gente ia chegar só para saber, a gente tinha referência o que um advogado fazia porque alguém contou para nós. Hoje em dia não, a gente pode pesquisar, tem muito mais acesso, né, às informações para poder tomar uma decisão, né? Exato. E nesse aspecto, essa mudança no novo ensino médio, né, ela prioriza esse tipo de situação, uma vez que daí, como eu disse, que eu desde sempre trabalho com as aprendizagens baseadas em projetos, isso entra no novo ensino médio.
Tanto que aquelas mesmas visões que tem para avaliação do Enem, porque, por exemplo, você não vai fazer a prova de matemática do Enem, você vai fazer matemática e suas tecnologias. Você não vai fazer a prova de português, você vai fazer a prova de humanas, né, ou de linguísticas e tal, esse tipo de coisa, né? Então, quando você vai fazer a prova, já se fala num bloco, né? E aí entra a situação da necessidade também do colégio, da sociedade, estar se preparando para essa situação da aprendizagem baseada em projetos, né? Que é o que a gente vai tratar um pouco mais à frente aqui. Tá certo. E chegou na hora, né? Que era aproximadamente justamente isso. Como que os alunos hoje, né? Eles recebem e eles têm esse entendimento de que, às vezes, uma ideia que ele tem, né? Que a gente diz, né? Que uma ideia é apenas uma ideia até que ela se transforma em um projeto. Né? E como que eles recebem isso? Como que é isso na sala de aula? Como que é o início disso para os alunos que estão, né, ali, às vezes, tendo o primeiro contato com projetos e trabalhar nesse sentido? Como que tem sido isso no dia a dia? Vai ser mais à frente um trabalho interdisciplinar. Vai ser assim, pega-se lá, por exemplo, a grade do primeiro ano, está se trabalhando tal conteúdo em matemática, tal conteúdo em física, e vai tentar se casar. Essa é a ideia do que virá, tá? Atualmente, como que a gente faz ali no Souza Naves? No segundo ano, os meus alunos de educação financeira, eu os convido a preencher quase como aquela planilha do Canvas, que vai dizer, né, qual é a sua ideia, quem pode custear, qual é a frase de efeito. É basicamente um plano de negócio. Isso, exatamente, exatamente. Eu peço para eles criarem, mas antes eu já aviso um mês antes, nós vamos ter uma tempestade de ideias, nós vamos ter um momento onde vocês vão apresentar soluções, mas eu quero que vocês nesse mês pesquisem problemas. Qual é o problema que você pode tentar resolver da sociedade? Já antecipa eles. Já. Então vocês vão pensando, e aí, quando chega no dia de entregar, então o Fábio chega lá com a situação, na minha casa, minha mãe tá com problema porque quando ela sai de casa, ela esquece a roupa no varal e toma chuva. Aí vai vir lá as ideias, como é que nós vamos resolver o problema da mãe do Fábio, que tá com a roupa no varal, né? E aí vai para a tempestade de ideias. Depois dessa tempestade de ideias, eles vão verificar, então eles estão num grupo, eu divido a turma em grupos, e aí nessa divisão em grupos, eles pegam qual era a ideia mais interessante a ser resolvida, né? Qual era o maior problema que nós tínhamos aqui. Aí aparece, por exemplo, um grupo que eles se chamam agora Auto House, que é de automação inteligente. O problema deles era o bicicletário da escola molha as bicicletas quando chove. Esse era o problema que eles tinham. E aí vamos para a solução. E aí eles criam, por exemplo, um toldo com sensor de chuva, que quando pinga no sensor, ele fecha automaticamente. E esse toldo vira depois uma janela para colocar em apartamentos, esse tipo de coisa. Só que antes de ter toda essa ideia e gerar que professor vai poder te orientar, esse tipo de coisa, a gente faz uma amostra na quadra do colégio com essas atividades. O Fábio já tivemos o prazer de recebê-lo lá 2 vezes, né, em 2 momentos que já nós tivemos. E aí eles vão na quadra e eles mostram. Tem lá 60, 70, 80 projetos. E nesses 60, 70, 80 projetos, o colégio absorve aquilo que é possível absorver naquele momento, sem, no entanto, deixar com que o aluno, aqueles que não forem escolhidos, morram suas ideias. A gente continua depois, no ano seguinte, olha, teu projeto não foi escolhido, mas dá para você dar encaminhamento para alguma feira, algum festival, dá para você continuar participando de uma outra forma. E aí, se você classifica para alguma fase, o professor vai continuar te orientando. Mas nessa mostra que nós fazemos lá, já tem a adoção dos projetos. E aí essa adoção dos projetos, como eles estão no segundo ano, no terceiro ano, eles vão complementar no núcleo de altas habilidades do colégio. Daí ele passa para um outro orientador. Exatamente. Daí a Marcela, que é do núcleo de altas habilidades, a Marcela e a Vivian, elas acabam depois, né? Mais a Marcela, porque a Marcela é que cuida dos alunos do ensino médio, né? Ela acaba depois dando uma orientação e nós ficamos. Quem teve o projeto escolhido fica como co-orientador. Entendi. Então, por exemplo, esse da janela era um projeto meu do ano passado. E aí eu fico como co-orientador. Aí quando o projeto vai para algum congresso, eu vou junto, né?
Mas aí tem muita coisa que, por exemplo, se você me perguntar como que abastece, eu não sei. É o aluno que pesquisou, ele que foi atrás, ele que foi num... Ele que vem trazer a solução. Exatamente, eu apresento muitas vezes o problema, queridão, ó. Você é um precisa provocador, né? Isso. Você é um provocador, né? E no começo, eu basicamente te pergunto pro cara, qual é o problema que você quer resolver? Aí, a partir do problema que ele quer resolver, ele chegou numa ideia, eu vou dar algumas sugestões. Essa situação, por exemplo, que eu estava comentando com vocês fora, né? Existe um projeto para o ano que vem que é para gerar energia a partir de aparelhos de academia. Esse projeto nós não começamos a fazer ainda, mas eles querem gerar energia elétrica a partir de aparelhos de academia. Aí você vai ter que instalar um dínamo em alguns aparelhos e tal, esse tipo de coisa. Aqueles de jumpers eu acho que vai ficar bem legal, vai gerar uma quantidade de energia na ida e na volta. Que legal. Né? Eu acho que vai dar um material bem legal. Ele começa assim, nós poderíamos fazer um piso. Espera um pouquinho, o piso já teve lá no show do Coldplay. Mas, como é que a gente vai colocar isso na cidade? Você vai ter que colocar num ambiente que vai ter que se movimentar? Não dá para fazer isso, mas vamos pensar um pouco melhor. A ideia é boa, mas vamos incrementar melhor essa ideia. E aí vem, né, outras possibilidades que daí eu vou provocando. Eu falo, isso aqui eu acho que não dá. E aí, por exemplo, essa situação dos produtos de academia, quem vai fazer é o professor Rosinaldo, que ele tá ligado à física. A física. Que é um outro professor. Que legal. Porque daí o Rosinaldo foi lá na quadra, viu a ideia, falou, opa, essa aqui pra mim dá. Ah, legal. A Marcela Ele vai orientar. Exatamente. A Marcela vai orientar no NAS e o Rosinaldo vai co-orientar para aquilo que eles precisarem. Tem coisa que eles não conseguem chegar, a Marcela orienta e depois o Rosinaldo complementa. Legal. E tem um ponto interessante que é a questão da ideia. Às vezes a ideia chega, mas ela ainda não tá, não digo pronta, mas ela tá muito crua, né? Às vezes é uma ideia muito lúdica, vamos assim dizer, né? E aí eu acho interessante esse trabalho da orientação, da provocação, que, olha, beleza, mas como que a ideia tem que ser executável de alguma forma, né? Como que você vai executar isso, né? É fazer a pessoa pensar fora da caixa. Exatamente. Né? E às vezes é um projeto de cunho social, às vezes é um projeto no nosso trabalho que busca um resultado financeiro. Uhum. Né? Esses dois que eu citei para vocês, eles buscam um resultado financeiro. Uhum. Né? Mas, por exemplo, tem um projeto lá que é sobre abelhas nativas, tá? Que é Agrofloresta, é o nome do projeto, que visa preservar as abelhas sem ferrão, que eram as abelhas aqui da nossa região. Né? Essas abelhas, elas, quando tem abelhas com ferrão, elas não conseguem ficar naquele ambiente. Uhum. Então tem toda uma pesquisa que está sendo feita que envolve uma questão daí social, uma questão de devolver para a natureza, exatamente, devolver para a natureza, né, sem visar o lucro necessariamente. Entre aspas, né? Dá para se trabalhar também. Porque é uma Tem uma pesquisa e tal, o cara né? pode viver disso, Sim, né? sim, exatamente. Mas e aí me surge uma questão. Essas pesquisas, tudo é feita pelos alunos? No início, eles vão te apresentar uma ideia, qual era o problema que eles tinham, qual é a solução. E aí eu vou começar a provocá-los, certo? Eu vou te citar um outro exemplo que está acontecendo. Tem um grupo que falou que queria fazer uma empresa de móveis. Tá, legal. Uma loja de móveis, todo mundo já tem uma... Não, nós vamos colocar... Por que a tua vai ser diferente? A nossa vai ter uma inteligência artificial. Tá, qual a inteligência artificial? A pessoa que está interessada bate uma foto da parede, pega o nosso móvel, clica e ele projeta na parede para dizer, tá, mas isso não tem nada de grande inovação. O que nós vamos pesquisar com isso aí? Então a gente vai provocando. Aí, até que chega um ponto que o cara pega e fala assim, eu andei pesquisando e eu acho... Ou então ele conversa com um outro professor, nesse caso foi com a professora Juliana de Biologia, eles foram conversar para ver como é que dava para fazer, e aí eles chegam e falam assim, dá para fazer o móvel com fibra de bananeira. Opa, vamos lá. Mudou o negócio. Já né? mudou o negócio. Porque daí nós temos realmente um projeto de pesquisa. Aí realmente é uma loja que está pensando ecologicamente. Tem um diferencial enorme. Tem um diferencial enorme, exatamente. Que vai despender, talvez, esse um ano inteiro de pesquisa, porque eles estão fazendo isso no terceiro ano, né? E que no final do terceiro ano nós vamos encaminhar ou ele para a faculdade, já tentando entrar. O ano passado tem 5 alunos que estão fazendo o curso de engenharia mecânica na UTFPR
que eram da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Olha, que legal. Né? Aqueles que levam os foguetinhos lá para o Rio Isso, de exatamente. Janeiro? E eram 6, né? Uhum. Por que não estão os 6? Porque o 6º está fazendo a USP de São Carlos porque quer ir para a NASA. Olha, que Entendeu? legal. É outra conversa, né? E aí eles vão se descobrindo também nesse Exatamente. meio tempo, né? E a nossa função daí queridão, não tá bom ainda. Você não colocou, como essa situação dos móveis, tudo que você me falou aqui não tem pesquisa. Uhum. Você vai pesquisar numa IA, não tem ainda. Aí o cara vai procurar, e aí ele vai bater cabeça como faria um empresário. Por isso que tá ligado à financeira. E vocês motivam eles também a ir para o mercado, perguntar para as pessoas, assim, Sim, no sim. campo mesmo? Sim, tratar, exatamente. E também a gente faz isso. Uhum. Então a gente tem contato dentro da Tata, por exemplo, dentro da TCS, que é uma empresa em termos de tecnologia gigante no mundo. O próprio O próprio TFPR, né? a própria TFPR, né? O TFPR com a Tata realizou o Takaton na nossa região, que daí você já manda os alunos para participar de um congresso onde já a tecnologia é muito importante, né? Tem também o trabalho que a CIR, né, e eu tenho que parabenizar vocês, tem feito com a governança, que é através da Inovaland, que daí a gente, no final do ano, tem sempre uma competição, e daí isso incentiva eles também, porque a gente também é movido pela competição. Daí tem junto, a CIR não deixa a gente na mão, manda junto um Sebrae, que daí o Sebrae já vai me dar uma noção clara do negócio, preenchendo o Canvas, preenchendo a planilha, né, colocando... Com a metodologia, né? Exatamente, né? O Eric é fantástico, o Eric do Sebrae é maravilhoso, cara, nos ajuda um monte. Então tem todos essa parceria que vai nos ajudando. Os alunos que estão no segundo ano, com esses projetos que vão ser feitos no ano que vem, no terceiro, esses alunos, eles já estão esse ano tendo curso com o Eric. Que legal. E aí o ano que vem eles não vão cruz para conversar com a Marcela e também dar continuidade no trabalho com a gente, porque eles já sabem qual que é o meu problema de pesquisa. Uhum. O que eu preciso resolver. O Newton, você falou que são há 4 anos, né, que começou essa metodologia no novo ensino médio? A disciplina de educação financeira começou há 4 anos. 4, 5 anos. Os projetos. Tá. A aprendizagem baseada em projetos é do novo ensino médio. Deve começar o ano que vem. Ah, tá. Não começou. Mas você Não. tem trabalhado isso desde quando? Desde esses últimos 4 anos? Especificamente a parte de projetos, nós estamos do ano passado e esse ano, mais firmemente, mas em outros anos eu encaminhava algumas coisas para Marcela, mas bem assim, esporádico. Entendi. Um ano tinha algum, eu encaminhava, outro ano, de forma sistematizada, quando nós começamos no ano É passado. porque, como você falou, eu estive lá nas 2 feiras, né, e eu percebi que a desse ano, né, os projetos estavam muito mais consistentes, as ideias muito mais maduras, né? Então, foi impressionante, né, o salto que deu, né? Exatamente. Então a gente percebe, assim, que os alunos, o próprio ambiente faz com que eles se exijam mais para entregar melhores resultados, né? Inclusive esse ano, né, porque a gente foi cobrar o colégio, né, porque apareceram tantos projetos e, assim, tem falta de condição de, por exemplo, você mandar para um clubinho de ciências. O colégio vai começar a pensar na montagem de um clube de ciências, esse tipo de coisa, para daí a gente dar continuidade com mais professores, com mais ambientes, não só o NASA, né, para a gente poder... O ambiente desse é bom que você consegue movimentar a sociedade, as pessoas vão lá voluntariamente. Exatamente. Bom, o nosso tema é interessantíssimo e o tempo passa rápido. Já foram aí, né, praticamente 30 minutos. Nós temos que ir para o nosso intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta pro professor, se posso, né, chamá-lo assim. Qual o papel, não precisa responder agora, você pode dar a volta do intervalo. Qual o papel dos pais nesses projetos? Os pais têm participado ativamente, têm deixado a desejar, poderiam estar mais engajados. Qual o papel da família na elaboração desses projetos? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até mais. Você está ouvindo a CIR em Foco. Atenção, empresário! A campanha Show de Prêmios ACIR 2025 está de cara nova, com vale compras de até R$10 mil. Todas as empresas participantes terão clientes premiados. Participe! Fale com nossa equipe pelo 43 3256 1063. E você, consumidor, compre nas lojas identificadas, peça o seu cupom e concorra. ACIR, juntos somos mais fortes. A CIR em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia.
Estamos de volta aqui no programa Ser em Foco. Ser em Foco, programa da Associação Empresarial de Rolândia, todos os sábados aqui na Rádio Cultura 87.5. Quero lembrar vocês que estão começando a assistir agora o programa, ouvir agora o programa. Nós vamos liberar esse episódio na íntegra lá no nosso canal do YouTube e no Spotify a partir de quarta-feira. Então, você acompanha assim pelas redes sociais, nós vamos divulgar lá os endereços dos nossos canais. E para você poder acompanhar não só esse episódio, mas todos os nossos históricos de episódios que nós temos falado aqui com diversas pessoas importantes aqui na sociedade que têm contribuído para o desenvolvimento da nossa cidade. O tema de hoje é Criando Oportunidades através da Educação. Nós estamos aqui com o professor Newton César, o Niltinho, lá do Colégio Souza Naves. Fernando, você fez uma pergunta meio capciosa aí no final do programa aí pro Niltinho poder pensar para responder. Vamos seguir? Vamos lá, né? Então, só resgatando a pergunta, né, que a gente colocou aqui para você que está chegando agora nos acompanhando, né? Professor, qual que é o papel da família, né, no apoio a esses projetos, principalmente o apoio a esses alunos, né? Porque no primeiro bloco a gente falou da demanda pesquisa, né? Então tem que ter um suporte, né? Se ele for fazer só na sala de aula, muitas vezes, né, não vai dar certo, né? Exato. Então qual que é o papel da família, dos pais, né, no apoio a esses alunos? O papel da família é fundamental. Desde o início, quando, por exemplo, eu coloco qual é o problema que está acontecendo, eles vão procurar o problema primeiro em casa. Né? O que a mãe precisa resolver, né? Algum tempo atrás apareceu uma ideia, preciso de cortar grama, eu não lembro quando corta grama. Então, vamos criar um robozinho. Isso era um problema que o pai passou, que falou em casa e tal. Então, o pai não queria cortar grama, já deu um projeto pro filho, né? Então, já desde aí já começa, né? Mas aí depois, normalmente, os alunos que acabam participando dos projetos, sempre tem a família muito presente. Então, a importância da família estar presente na educação dos filhos é essencial. Haja vista até o que diz a nossa Constituição, que a educação é dever da família e do Estado. Então, primeiro é a família. Primeiro é a família. Né? Então, é necessário essa família estar junto. Mas, normalmente, a gente não tem tido problemas quanto a isso, porque, normalmente, essas crianças que vão participar, esses jovenzinhos que vão participar, têm uma boa base familiar. Que legal. Mas também, né, Nilton, eu acredito que você deve ter vários cases de sucesso de jovens que vocês percebem lá durante esse período letivo lá que vocês ficam acompanhando eles, que não têm a família, que se motivam através do envolvimento dos outros alunos para trazer projetos e acabam até mudando o comportamento desses alunos. Exato. Também, eu poderia citar alguns casos aqui para vocês, mas de alunos assim que dentro da sala de aula davam muito trabalho, até porque na própria casa era muito complicado, e quando o cara recebe um elogio, ou ele é chamado para um projeto porque ele teve uma ideia brilhante... Ganha uma responsabilidade. Exatamente, ele muda de atitude. Que legal. Né? Então, isso ajuda inclusive nessa parte. Tem uma outra situação, que é a questão financeira também, né? E aí, volta e meia, a gente tem que contar com a sociedade. Esse ano teve alguns grupos da própria ACIR, ligada à própria ACIR, que colaborou financeiramente, né? Empresas ligadas à ACIR, que a gente precisava ir para congresso, precisava ir para alguns outros locais, ir para Foz do Iguaçu e tal, né? E aí acabou que nós conseguimos colaboração da sociedade, e em alguns momentos tem que fazer rifa também, alguma coisa assim. Ô Nilton, conta pra nós um pouquinho, então, só puxando esse gancho aí que você falou sobre a questão desses projetos, eles foram convidados, e como é que funciona essa mecânica de ser convidado? Você escreve aonde? Por que são chamados, né? Como é que funciona isso aí tudo? O aluno escreve o projeto porque é aberto, normalmente um festival, uma feira, né, como foi a Feira Internacional de Itaipu, a Ciências, né? Então, é aberto daí, e o aluno vai lá e se inscreve. O grupo se inscreve. Tá? Eles têm que colocar qual é o problema, fazer um banner para poder participar e tudo mais. Dentre os projetos que são apresentados, aqueles que são considerados melhores, eles têm uma quantidade lá. Então, nós vamos colocar 50 projetos. Eles selecionam 50 e aí vão esses 50. Então, nós conseguimos a classificação de 3 projetos para ir para Foz do Iguaçu, na última etapa que teve, que era o pessoal ligado às abelhas, o pessoal ligado ao os caras estão falando de fazer um bioreator com algas, querido. Não é brincadeira. Ensino médio. Ensino médio. Os caras estão pensando num bioreator com microalgas, cara. Então, assim, é pegado o negócio, né? E o grupo de uma situação que é um aplicativo para celular ligado com Arduino, que
vai molhar a terra lá no vaso da tua casa, você coloca lá na tua casa um Arduinozinho, um sensor para umidade, e ele vai no teu celular e informa: Fabio, tá na hora de regar o negócio aqui, tá faltando água aqui. E o protótipo já tá pronto, ele já tem todo o material, tá funcionando. Agora a gente vai começar a fazer em escala real, até por isso precisou arrecadar uma grana agora, arrecadar um dinheiro, porque não vem dinheiro específico para esse tipo de coisa, né? E aí a gente fez uma rifa, fez uma arrecadação, a sociedade colaborou, assim, nós ficamos bem contentes com o resultado, né? Conseguimos a doação da TV, conseguimos algumas empresas, alguns casos comprando uma quantidade grande de rifa, né, em outros casos doando o mesmo dinheiro, né? E aí vendemos um bom tanto, e agora a gente vai tentar fazer em escala real essa situação, essa simulação de vai estar medindo a umidade da terra, né? Então 60% de umidade ele te informa, tá precisando molhar. Eu no próprio celular peço e ele vai lá e irriga. E tem algum incentivo do Estado assim em relação a recurso para desenvolver esses projetos ou então, momento não? Em algumas situações, por exemplo, para ir para Foz, o Estado pagou a alimentação, né? Então assim, a gente não pode dizer que não há um auxílio, mas comparado com o custo que foi, quanto custa para ir para Foz do Iguaçu, 5 pessoas, uma cidade turística ainda, 5 né? pessoas, aí pagar o local para ficar e tal, vamos colocar lá 8 mil. O governo mandou 1.000 e pouquinho para alimentação, tá? Lá nós tivemos uma classificação para feira Fenecit, Festival Nordestino de Ciência e Tecnologia, lá no Nordeste. Aí é caro, aí o negócio para levar o grupo todo, avião e tudo mais, o custo que nós fizemos foi de 52 mil. O Estado ofereceu uma ajuda de 10 mil. Então, assim, uma boa parte a gente tem que suprir com recursos próprios, a gente tem que correr atrás para tentar bancar e conseguir. Nós estamos falando de escola estadual, né, cara? Então já fica um pouco à margem, assim, da parte financeira, né? E aí eu acho que é interessante a gente, né, fazer um parênteses, fazer uma chamada para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando, que quando os alunos, né, os professores, as empresas, que apoiar, né, porque olha quanta coisa legal tá surgindo, até o Fábio, né, o professor colocou no início, coisas dos jovens da nossa cidade, né? Então que a gente pode dizer que são os nossos jovens, né? A gente pode se apropriar deles, né? Prata da casa. Então a gente tem que incentivar isso, né? Então quando chegar um jovem te oferecendo uma rifa, né? Aí para nossa comunidade, para todo mundo que tá nos acompanhando agora, olha, né? É para um projeto e tal, vamos colaborar, né? Porque olha quanta coisa legal, né? Que tá acontecendo na nossa cidade, né? E às vezes uma contribuição pequena pode fazer com que seja viável, né? O Fernando, eu acho que é bom a gente frisar bem que é o seguinte, nós estamos falando com o Newton, professor de Souza Naves. Todos os colégios estão tendo atividades. Então nós temos jovens nesse nível que o Newton está falando, espalhados pela cidade, né? Então a gente precisa conseguir compreender e valorizar isso dessa forma que você está falando aí. Né? O pessoal do Chiarelli foi para a Europa um tempo atrás. Tô falando do Nordeste. Foi para os Estados Unidos, né? O Cauã. Isso, desculpa, Estados Unidos, não Europa. O Cauã, verdade. Teve agora um pessoal aqui do Roland, né? Que tá indo para Dubai. Já foi para Dubai, né? Certo? E que tá com um material que é uma bota para facilitar a recuperação e tem comprovado pela Universidade Estadual de Londrina que tá realmente diminuindo o tempo para acidentes, esse tipo de coisa, numa quantidade de tempo grande, certo? E que já está a ponto de ser comercializada daqui a pouco e tal, né? Eles são jovens de ensino médio, tá, gente? Exatamente, mesma coisa. Vamos frisar isso o tempo todo, porque é aquele papo que a gente falou no começo, né? Tem muita coisa boa acontecendo, né? E a gente precisa do apoio dos empresários, né? Nós, aproveitando esse gancho de pedir, né? Estamos pedindo aqui. A gente tem trabalhado muito no Inovalândia, né? A respeito da gente conseguir criar ambientes de inovação em Rolândia. Para quê? Porque a gente precisa reter esses talentos aqui. Senão vai tudo pra fora, né, Vai Fábio? tudo pra fora, né? O professor Newton, né, vai poder falar pra gente com propriedade, né, do que tem acontecido, né? Então a gente já tem projetos continuados dentro de outras instituições de ensino que começaram aqui e nós não tivemos capacidade para poder reter essas pessoas. Senão daqui a pouco sai assim, né?
jovem de Londrina e destaque em tal lugar, Mas né? a startup é E de vai Londrina, ver, né? a É de startup Londrina, mas vai ver, nasceu, foi tudo a ideia, foi tudo a base, foi tudo aqui, né? Nós temos uma startup aqui bem conhecida, já foi aportado com financiamento, depois já foi incorporada numa grande corporação que trabalha com parte frigorífico de peixes aqui na cidade, que ela nasceu lá dentro de um hackathon, né? Que é esses concursos de ideias aí, lá dentro da Rural, da sociedade rural, foi incubada lá dentro, né? E todo o CEP dele tava Londrina, Tá né? Londrina. Hoje eles estão aqui instalados em Rolândia, né? Porque eles são daqui, né? Mas eles tiveram que se vender por Londrina até esse momento, né? Exato, e esse ano, assim, tristemente, né, porque eu sei de todo o trabalho que a ACIR está fazendo, eu sei o trabalho que vocês têm feito a partir da governança, eu segurei até onde deu, e agora em outubro eu tive que passar os alunos para conversar com o pessoal ligado ao Sebrae, que talvez levem eles para incubadoras de outras cidades, porque a gente não tem essa condição de dar essa continuidade ainda na nossa cidade, o que é... Né, o que a gente não queria, Triste, né? Porque seria tão bom, né? Porque eles estando aqui próximos, podendo motivar outros jovens, né? A coisa começa a criar um corpo maior, né? Então, mas eu acho que uma coisa que a gente precisa, que nós estamos batalhando lá no Inovalândia, é realmente criar essa cultura, né, da inovação na cidade. E essa cultura da inovação, ela tem diversas frentes. Uma delas é você criar o ambiente. Então, vai ter lá um hub, vai ter uma aceleradora, vai ter um espaço maker, né? Essas coisas que você quer fazer um clube de ciência. De repente, você põe uma impressora 3D lá e uma CNC de bancada, vira um espaço maker. As pessoas podem construir as coisas lá, né? Mas também esse ambiente de inovação, ele também comporta que as empresas tragam, as suas demandas. incubem as ideias, entendeu? Então a gente tem um exemplo bem legal, né? Tá acontecendo, inclusive, essa semana aqui, né, cara? Do Juan, tem o Cauã, que foi para lá para os Estados Unidos com um projeto, e tem o Juan, que é formado e tal, mas é um jovem que tem um projeto que faz parte da Cir Jovem, faz né? parte da Cir Jovem, que ele tem um projeto que já virou uma startup, né? Sim. Que é para prevenção de acidentes em máquinas industriais. Né? Então ele desenvolveu um aparelho que faz todo esse processo, e ele já acabou de participar agora no fim de semana passado no programa da Rede Globo, né? Agora durante essa semana ela tá concorrendo também, né, para poder ser acelerado e tudo mais. Então a gente tem vários talentos, e esse rapaz, eu quero concluindo, ele tá incubado dentro de uma empresa, na própria empresa que ele trabalhava, ele dividiu com os patrões a ideia lá, o cara falou, não, vamos aplicar essas suas ideias aqui dentro da empresa, né? E muita gente pode fazer isso com projetos que nem o seu. Pô, procure conhecer esses projetos, se tiver sinergia com você, traz pra dentro, nem que não for pra receber o menino lá durante o período comercial, mas traga ele pra você trocar uma ideia com ele uma vez por semana, uma vez por mês, pra você ver o projeto dele como tá, ficar nessa provocação contínua, né, que os professores fazem pra validar, uma mentoria, isso mesmo, né? Então, né? E já aproveitando para fazer a propaganda, eu vou dar uma falada geral dos projetos que a gente tem, porque pode ser que interesse, né? Algum empresário que tá aí ouvindo agora, nos acompanhando, fica atento aos baitas projetos, que ele já nos adiantou alguns aqui, a gente tem coisa fantástica, né, Fábio? Tem coisa de então quântica, fica atento aí, gente, o que aqui, vai sair, viu? Eu já falei alguns para vocês, né? Aí agora tem um material que o pessoal está começando a desenvolver que chama-se caixa de cores. Né? Essa caixa de cores é para trabalhar ideias ligadas à mecânica quântica. Vocês não vão me perguntar isso aí o que é, porque eu não vou dar conta. Eles já estão se encaminhando e provavelmente será com um professor ligado à física, esse tipo de coisa que vai orientá-los, né? Eu tenho que... Gente, eu tô aqui com uma colinha porque é muita coisa. Não se esconder não, põe cima da mesa. Eles estão com um bioreator de algas, de microalgas, como eu já te falei para vocês também. E eles têm um trabalho, mas aí, ó, nós estamos em coisas pesadas em física e tem uma pesquisa que é de optometria. O que é optometria? Antigamente, você ia na farmácia e tinha um oculista. O cara atendia lá, fazia um testezinho e tal. Essa profissão está sendo regulamentada, em 2023 ela foi votada. E ela vai poder voltar a funcionar, vai poder, já está autorizada, né? E aí, alguém está fazendo dentro do colégio uma pesquisa bibliográfica. Não tem experimentação, ela está fazendo uma pesquisa bibliográfica, que não é por não ter experimentação, que seja menor, alguma coisa assim, que vai fazer com que essa menina, por exemplo, entenda tudo de optometria, e se ela for para uma faculdade, seja de farmácia, seja de medicina, ela já vai ter um degrau acima para conseguir depois implementar dentro da própria empresa dela.
por exemplo, né? Legal. E que às vezes alguém que é de farmácia aí queira também É. já tem. Entender Tem um sobre apoio isso, ali, já ó. Já, tem, né? já tem base para estudar. E já tem pesquisa sendo Com feita, certeza. né? Daí tem um aplicativo que visa ligar profissionais com quem está procurando, eles estão começando a desenvolver esse aplicativo. Então, por exemplo, eu quero um encanador. O aplicativo vai selecionar essa pessoa, né? Pegar histórico dessa pessoa e tudo mais. É o Uber do prestador de serviço. Exatamente, é isso aí. É isso aí, né? Eles estão fazendo... esse já está com o protótipo encaminhado, né? Para o ano que vem também, mas eles por si só já começaram a fazer, né? Que é um sensor para vazamento de água, que é para colocar no registro da casa, quando eles observam que está passando do normal, né? Ele avisa também no celular. Então é um sensor acoplado ao aplicativo, que você de tempos em tempos abre o aplicativo e verifica se houve alguma Inconsistência no consumo. Exatamente. Né? Tem canudos biodegradáveis, eles estão já dentro da pesquisa que eles estão fazendo, eles já viram que dá para fazer utilizando-se de algas vermelhas. Então, que daí depois, se for parar no mar, alguma coisa assim, já é alga mesmo, já vai, né, vai ser bem mais rápido para deteriorar, né, para decomposição. Um relógio de cuidado para o idoso, que se o idoso cair, ele vai ter observação desse tipo de coisa, e aí se ele mede também constantemente, porque como fica próximo ao pulso, ele vai identificar a pulsação, ele vai identificar a pressão, oximetria, né? Oximetria, né? Oxigenação. E aí, se ele observar que há algum parâmetro equivocado, ele já informa algum familiar, mandando um relato, ou se ele notar que o idoso não está respondendo a algum aviso e tal, ele mesmo se responsabiliza por ligar para esse... Mas isso tudo é projeto em início de... Mas esses que você tá falando aí, mas tem projeto que eu já vi funcional, programado, conversando pela web, tem coisa rodando assim, já mais estruturada, né? Exato. E pro ano que vem também tem uma ideia de uma caixa de energia solar, com uma lâmpada. Mas isso é fácil. Já tem energia solar acoplada a uma lâmpada. Mas eles estão falando de colocar, aliado com essa situação, um repelente, alguma maneira de que você consiga colocar o repelente e ele trabalhe com soltar esse repelente também. O Fernando até já deu uma sugestão aqui para nos ajudar, né? Porque eles começaram falando em utilizar isso em situações da África, por exemplo, onde não se tem acesso ao repelente, que possa ter situações de insetos que transmitam doenças, como nós temos aqui a situação da dengue, entre outras coisas, né? E aí o Fernando já, de maneira empresarial aqui, já falou, opa, mas e na pescaria, né? Tem uns pescadores aí que já vão falar, opa, se tiver isso, eu tenho interesse. Mas, né? gente, isso aí, por exemplo, se eles conseguirem fazer uma tecnologia onde consigam incutir isso aí dentro da energia que vai gerar ali e soltar esse repelente, você pode botar um abajur no quarto do seu filho. Entendeu? Uma coisa foi pensada para o social que pode se tornar um baita de um negócio empresarial. Né? Exatamente. E aí já vem, né, um ponto aqui, né, no meio de tudo isso, como que é tratado a parte empreendedora? Né? É trabalhado também essa parte do empreendedorismo junto a esses jovens? Então, isso é muito legal porque é o seguinte, a disciplina de financeira, ela no começo do segundo ano, ela sugere você deixar o consumismo. Então ela sugere, por exemplo, que você faça um bazar de roupa para você conseguir com aquilo que você não está se utilizando. E aí ela começa com a ideia do eu posso, eu quero e eu preciso. Então, e naquele momento, ele me pede para trabalhar com os alunos essas ideias de solucionar problemas das pessoas. E no final do terceiro ano, ele vem com a tabela do Canvas, por exemplo, para daí eu pegar... Semana passada, uma das aulas que eu dei, era o aluno, eu colocava as perguntas, qual é o problema que você quer resolver, novamente. Onde você vai conseguir a grana, o que você precisa, em quanto tempo você pretende fazer isso. Eles já tiveram a experimentação o ano passado de ter feito a amostra. Eles podem continuar com a mesma ideia. E aí, então, você dá um fechamento no final para, querido, mesmo que a tua ideia não tenha sido adotada, segura ela, pensa nela, desenvolve ela. Se você for para a faculdade, tenta levar. Se você tiver oportunidade, tenta implementar. Né? Porque, por exemplo,
Tem uma ideia que eu achei fantástica, que o ano passado eles fizeram, e que daí não foi escolhido por ninguém, que é, por exemplo, aquelas cadeiras fixas, o cara conseguir colocar um reforço na parte de trás, e o cara conseguir deitar para poder dar uma espreguiçada, dar uma ajeitada no corpo. Cara, eu falo, que ideia boa, cara, né? Colocar uma terceira possibilidade de perna aqui atrás, e que daí vai puxar e vai tombar a cadeira. Poder relaxar e poder tal. relaxar num determinado momento no trabalho. Uhum. Né? E que não foi escolhida, e que não foi adotada, mas é uma boa ideia. E que talvez eles incrementando, eles conseguissem mais à frente, inclusive comercializar. E eles criando mais maturidade, eles vão conseguir validar também, né? Se autoprovocar para poder desenvolver isso aí. De repente não era aquele formato, né? Era um detalhe diferente que poderia fazer aquilo, pivotar um projeto, né? Uma ação, né? E sem falar nisso, né, Nilton? Às vezes um projeto, ele tá indo para um caminho, mas você descobre que aquilo não tem viabilidade, mas aquela equipe consegue fazer alguma coisa que transforma aquilo numa outra ideia, né? Isso acontece bastante, né? E para você ter uma noção, Fábio, essa semana, nas apresentações, um grupo pegou e falou assim: eu gostaria que em Rolândia tivesse um restaurante para jovens. Porque não tem. Porque a gente vai ou no restaurante A, B, mas sempre é para família, que daí tem uma criança pequena e tal, e para nós que somos jovens, tá? E daí eu tava, como que eles poderiam fazer e tal, eles já escolheram o público-alvo, então toda aquela situação do Canvas a gente já estava trabalhando. Aí eu pergunto, e a marca de valor que você vai colocar? E a pergunta que vocês vão colocar? Aí alguém, professor, tem aquela música, comida, que fala que a gente não quer só comida. Pronto. Então eles já estão também sendo trabalhados nessa ideia de você trabalhar a marca de valor, trabalhar toda a situação do empreendedorismo, onde buscar, tal, para que ele não saia tão cru dessa condição, ele não saia órfão dessa condição, né? Porque a educação financeira vai trabalhar toda essa parte de empreendedorismo, e você pode notar que, como o Fábio falou, tem várias escolas fazendo. Por quê? Porque isso é algo relativamente novo. Então a gente começou a ver pipocar isso na cidade, também por causa do modelo que vem sendo mudado, né? Mas anteriormente eu estava trabalhando com eles como conferir se o teu olerite está certo. No segundo ano, que tipos de investimento eu posso fazer, qual que é o teu perfil do investidor. Então o empreendedorismo é uma das partes. Né? Mas tem toda outra condição de você também criar. Você vai pensar em empreender? Beleza, mas você investiu antes? Você criou teu fluxo de caixa? Educação financeira, né? Isso. Você criou teu fluxo de caixa? Como é que você vai abrir a tua empresa, né? O Fábio, numa entrevista para nós, disse que quando ele começou, como não tinha muita orientação, eu coloco o pé e Deus coloca o chão, né? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. A ideia é tentar fazer com que eles não estejam com essa mentalidade. Se partirem para a parte do empreendedorismo, que seja de uma forma consciente, né? Mais instruída, né? né? Professor, me surge uma pergunta aqui agora, né? E talvez seja até um pouco polêmica. Nossa, outra. Outra, né? Porque assim, né? Isso é uma mudança, né? Como você mesmo colocou, é uma coisa que está sendo implantada agora, né? Como que tem sido a aceitação dos próprios professores? Porque a gente tem professores que, como você colocou, né, que já tem uma visão, né, a sua visão é fantástica, né? Fica aqui já meus parabéns para você. Devíamos ter mais professores assim. Tenho certeza que a gente tem, mas, né, fica aí os parabéns. Que já tem essa visão de trabalhar os alunos como um projeto e tal, mas e aqueles professores que já estão ali já há bastante tempo, né, dentro do modelo de trabalho antigo, e agora vem toda essa transformação no método de ensino. Como que está sendo a aceitação desses professores, né? Eles estão se adaptando, né? Como que está sendo isso no dia a dia? Tem sido muito bom. A aceitação tem sido muito boa, ao ponto de que, quando você me pergunta quem são os professores que têm ajudado, e aí eu cito normalmente professores mais antigos. Da velha guarda. Né, da velha guarda. Então, a Cássia está com um projeto, o Rosinaldo está com um projeto, o Alessandro, aquela da loja com o Alessandro de Geografia. Né, isso. A situação das abelhas e dos canudos é com a Juliana. Então, sim, são professores que já estão há algum tempo rodando, já estão com alguma rodagem, né? O grande problema da aprendizagem baseada em projetos é que, assim, se o professor quiser enrolar, é muito mais fácil ele enrolar na aprendizagem baseada em projetos do que numa aula tradicional. Porque na aula tradicional, o professor tem que chegar, tem que mostrar que tem conhecimento, tem que chegar, passar conhecimento. Então, não dá para o cara enrolar, né? E na aprendizagem baseada em projetos, se eu quiser enrolar, é mais fácil. É mais fácil.
Então, eu acho que vai muito pelo respeito que as pessoas vão adquirindo por verem que o teu trabalho é um trabalho sério. Dá mais trabalho de você convencer, e né, no primeiro ano foi um pouco mais difícil, no segundo ano, a hora que eu coloco os projetos lá na quadra, já começa a aparecer um monte de professor. Por quê? Porque estão vendo que a coisa tem se caminhado para uma coisa que é séria, né? Porque, como eu disse, muitas vezes eu já trabalhei em algumas escolas que você vai ver a aprendizagem baseada em projetos e tem muita coisa que o cara tá ali para passar tempo, né? E gerar essa confiança vai muito do trabalho que você está demonstrando. E acaba que esse conhecimento, essa apresentação dos projetos, o envolvimento da sociedade começa a validar o trabalho do professor, né? Exato. Querendo ou não, o professor começa a ser mais valorizado também, né? No sentido de, pô, né? Parabéns pelo teu trabalho e tal. Eu acho que quem não gosta de ter o seu trabalho valorizado, né? Eu acho que isso também às vezes acaba motivando, né? De certa forma. E nesse sentido, em Novalândia, o trabalho feito, eu acho muito legal, porque daí o aluno ele vai para um congresso desse. O ano passado a gente foi e conseguiu com 2 projetos ficar em primeiro e segundo lugar, né? E no outro ano que a Arely tinha ficado com o primeiro lugar, né? E o Roland também teve premiação. Então a gente sabe que esse trabalho que é feito também nos incentiva, porque você chega para o aluno e fala, olha, nós vamos ter tal situação. Ó, o nosso colégio, o ano passado ficou em primeiro, ó, nós temos que tentar manter. A competitividade é sadia, né? Eu dei risada porque nós falamos dos projetos, foram para as feiras, então eles estão sendo premiados ainda, né? Pô, que legal. Legal. Bom, gente, né, é muita coisa boa, né? A gente, acho que hoje foi uma pitadinha de tudo que está acontecendo. Né, já deixo aí, né, mais uma vez os parabéns aí pelo trabalho que está sendo desenvolvido, né, por vocês no Souza Naves, mas também pelo trabalho do Rolo, todos os colégios que têm desenvolvido esse trabalho, né, eu acho que é uma forma da gente fazer os nossos alunos, nossos jovens pensarem diferente, né, eu acho que quando muitas vezes a gente discute, né, a gente tem filhos quase da mesma idade aí e tal, do futuro dos nossos filhos, né? Num mundo totalmente não, mas com uma vertente tecnológica muito grande, né? E às vezes onde eles se acabam... É um jogo, alguma coisa hoje que acaba ocupando parte do tempo. E projetos como esse, né? A gente vê que, olha, na escola tá pensando diferente, né, Fábio? Tendo uma visão assim de incentivar que ele seja uma criança, né? Um jovem pensante, né? Crítico, né? Eu acho que isso é muito, muito importante, né? Pra gente aí agora vindo pro outro lado, né? Enquanto pai, né? Claro. É muito melhor a gente saber, ó, tá ali, tá sendo desenvolvido, né? Com o apoio da família, mas sendo desenvolvido também a parte crítica dos jovens, criativa, né? Criativa, isso é fantástico, né? E olha como a competitividade, ela fica dentro do ambiente da hora de apresentar o projeto, né? Quem deu carona pra gente ir pra Foz do Iguaçu, tudo bem, a gente rachou um pouco lá, foi o pessoal do Kennedy, que foi também apresentar projetos lá, legal. Certo, com a Eglaia. Então, assim, há uma ajudar, competitividade, né? porque é o seguinte, os nossos alunos que tiveram uma boa classificação no Tacton, eles conseguiram depois abrir portas para outros grupos irem. A oferta de emprego também dentro da TCS, que é uma empresa gigante mundialmente, 1.200.000 funcionários, é gerada porque os nossos alunos foram lá. Então daí acontece o seguinte: boa experiência, né? O meu grupo classificou, o grupo do Fábio não classificou, o grupo do Fernando não classificou, mas a gente vai torcer pelo meu, então. Claro. E eles são orientados nesse sentido. Se não foi o meu que se classificou, eu vou torcer pelo do outro, porque é importante que a nossa escola, a nossa cidade tenha essa abertura de portas em outros locais que possibilitem os nossos alunos, os nossos jovens, terem novas oportunidades de emprego, oportunidades de desenvolver o que deve estar sendo começado com eles no ensino médio. Legal, Newton. Perfeito, Newton. Olha, né, mais uma vez, obrigado, né, pela tua participação aqui conosco, né? Passou rápido, né? E fazer uma versão 2. Né? E pelo pronto atendimento, né? Pelo convite, ter aceitado o nosso convite, gostaria de pedir suas considerações finais, né? Passou rápido, né? Mas, por favor, suas considerações. Gostaria de agradecer inicialmente muito ao convite que vocês fizeram, porque é uma forma da gente divulgar isso também, né? E aí quando a gente vai conversar com o empresariado ou com outras pessoas pedindo alguma ajuda, fica muito mais fácil quando o projeto é levado para fora da escola também, quando ele é conhecido além do muro da escola, né? E dizer também que quando vocês precisarem, a gente está
à disposição para o que vocês precisarem e que o que vai mudar um país é a educação. Vejam como está Singapura. Vejam o quanto eles evoluíram pelo investimento feito na educação e na educação visando jovenzinhos com esses pensamentos mesmo, de resolver problemas. E aí, a partir disso, né, veja a competitividade que a China, a própria Singapura tem com o Vale do Silício hoje em dia, por exemplo, pelo investimento feito na área de educação. Show de bola, gente. Fábio Fernandes, suas considerações finais. Eu já fiz minhas considerações ao longo do programa, só quero agradecer o Niltinho ter aceito o convite, participado, dividido com a gente, né? Nós falamos sobre isso algumas vezes, de trazer para tornar cada vez mais público, né? Como você falou, além dos muros da escola. E essa é a nossa missão também, tá bom? Conta com a gente. Tamo junto. Bem. Pessoal, então só deixando, né, rapidamente a agenda CIR, tá? No dia 5 de novembro nós vamos ter ali às 19 horas uma palestra online, A Força do Trabalho em Equipe, né? Então, esse não tem desculpa de, não posso ir e tal, é online, tá? Então, só fazer a inscrição, entre em contato com o pessoal da CIR, faz a sua inscrição, você vai receber o link no seu celular, você consegue abrir em qualquer lugar onde você estiver. Então, dia 5 de novembro às 19 horas, palestra online, A Força do Trabalho em Equipe. E claro, a gente não pode deixar de falar da nossa Mega Feira CIR, que acontece, né, no próximo fim de semana, 7, 8 e 9, né, de novembro. Uma mega feira, né, como o próprio nome já traz, com diversos itens, né, confecção, calçado, estamos vendo aí, talvez a gente vai ter móveis também. Food trucks, área de uma praça de alimentação muito boa, espaço kids gratuito para as crianças, né? E entrada franca, se você às vezes, né, quer ir lá só para fazer um passeio, pode ir, vai lá, faz um passeio. Tenho certeza que você não vai sair de lá sem adquirir alguma coisa que, pelo que a gente está sabendo, aí, os preços vão estar muito bons, né? Irresistíveis aí para todos, né? Toda a nossa população. Bom, até o próximo sábado, né, Fábio Fernandes? Até o próximo. Até o próximo sábado aqui, né, no CIR em Foco, onde a força do nosso ativismo está sempre em destaque. Tchau, até a próxima. Obrigado. Você acabou de ouvir na Rádio Cultura FM o programa CIR em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia.